Nazaré, pois tu és o Deus grande e poderoso e estamos aqui porque o Senhor marcou esta noite para conosco. Eu quero te apresentar os irmãos que vão louvar esta noite para que o louvor possa ser recebido pelo Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, que o Senhor possa estar presente com o irmão que vai nesta noite ministrar a tua palavra, com teu servo, teu filho, para que possamos receber da tua parte a porção que o Senhor reservou para esta noite. Deus querido e santo, repreenda todo mal contra esta igreja, contra este povo, vai dando saúde e força à vizinhança desta localidade, protege pela tua mão, porque o Senhor é um Deus bom e maravilhoso, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, poder sentar. Missionária Lúcia estará aqui louvando o hino da harpa em nome de Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao seu com o hino de número 96. Aleluia. Hino de número 96. Amém, João? Vamos? Se ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor e não mostras frutos ou nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Se na luz estamos, que divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Deixa penetrar. Que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Se de Deus o Espírito Consolador traz a luz do céu divino resplendor, penetrando ele no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar.
Se alegre fores a mansão sem par, ou enfrenta as trevas que vão se afastar, de Deus fulgura em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgura em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgura em ti e serás feliz assim. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a missionária Lúcia. Vamos estar ouvindo o diácono Inácio louvar a Jesus. E nesse louvor iremos contribuir com dízimos e oferta nesta noite. Em nome de Jesus. E curva a tua cabeça, soberano Deus, em nome de Jesus. Quero te agradecer pelo dizimista desta casa que o Senhor tem levantado. Quero te agradecer pelos ofertantes desta casa que o Senhor tem levantado. Que o teu nome seja louvado a cada dia pela fidelidade dos teus filhos. Abre as portas cada dia mais para os teus servos, papai querido, dá prosperidade, saúde, força, livramento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um pouquinho de retorno aqui, querido. Dá um toquinho de retorno para cá. Glória a Deus. Maravilha. Cumprimento esse irmão com a paz do Senhor. Amém. Feliz e alegre na casa do meu Deus Todo-Poderoso. Agradecendo a meu Deus por tudo que Ele tem me dado, tem feito na minha vida. Agradecendo aqui meus pastores. E vamos adorar esse Deus Todo-Poderoso. Só Ele que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Qualquer coisa... Em nome de Jesus. Usa-me. É o nome dele? Glória a Deus. Usa-me. Não, mas acho que é essa letra mesmo, né? Usa-me. É minha, usa-me mesmo. Silvan Santo. O playback dele. O playback dele é azul. Minhas mãos não são mais minhas, Glória a Deus. são tuas, Senhor. Glória a Deus. Eu a entrego como instrumento de amor. Usa minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Glória a Deus. Vai das minhas mãos a tuas mãos que muda hoje a história de alguém. Usa-me, Senhor. Se as minhas
Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Os meus pés não são mais meus pés, são os teus, Senhor. Ao teu querer eu vos entrego como veículo. Usa os meus pés e vai buscar de volta aquele que caiu. Vai com os meus pés e leva a paz de volta ao aflito coração. Usa-me, Senhor. Se os meus pés me servem, usa-me. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Obrigado, Jesus. Glória. Aleluia. Minha voz não é só minha, é tua, Senhor. Eu a usarei em tua casa, em teu louvor. Usa minha voz que eu ensinarei as nações te adorar. Enche a minha boca que eu falarei de ti, por onde eu andar. Usa-me, Senhor. Se a minha voz te serve, usa-me. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Deus. Glória. Usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, esse é aqui. Aleluia. Glória, agradeça a Deus. Glória a Deus.
Deus abençoe o diácono Inácio, em nome de Jesus. O louvor é muito lindo. Esse louvor é para ter cantado domingo, viu, diácono Inácio? Culto de missões, viu? Mas ele estava dirigindo o culto. Ele não queria tomar muito tempo. Quero agradecer aos irmãos aqui que contribuíram para o culto de missões. Deus abençoe a todos, viu? Todos, tá bom? O que você colocou de coração é exatamente o que estava precisando para a gente socorrer vidas lá do outro lado. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus e junto nós faremos a obra do Senhor. Fiquemos de pé esta noite, culto e ensinamento. Glória a Deus, vamos estar apresentando o pastor Adriano, que vai ser canal de bênção em nossas vidas. Deus tem uma palavra no teu coração, Deus tem uma palavra no coração daqueles que estão na live. Glória a Deus, quero mandar um abraço para minha família, minha esposa, minha filha, não sei se hoje está aí online aí, mas um abração, a missionária Joso, um abraço para a Lorena. Eu quero convidar aqui o presbítero Oswaldo Pacheco para estar orando pelo pastor Adriano nesta noite. Aleluia. Todo irmão com a paz do Senhor. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Pai, representando a Tua igreja, representando o Teu povo, Senhor. Aqui estamos sentindo a Tua presença já, Senhor. Quando nós chegamos aqui, o Senhor já está, Senhor. Que nós que atrasa, mas Tu não atrasa não, Senhor. Toda vez que nós vemos aqui, o Senhor já está esperando nós aqui, Senhor. E agora eu peço a Tua bênção. Usa o Teu filho. Use o Teu filho, Senhor, para pregar a palavra nessa noite. Faz com que ele possa sentir, Senhor, no coração a Tua presença, Pai. Abençoa ele, Senhor. Consagra. Dá força com o Espírito Santo. Usa ele para falar tudo uma coisa maravilhosa nessa noite, Senhor. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queridos, abra a vossa Bíblia ainda em pé. Na carta do apóstolo Tiago. Na carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 1. Vamos ler do versículo 12 ao versículo 16. Tiago, capítulo 1, versículo de número 12 ao versículo de número 16. Glória a Deus. Após carta aos Hebreus, você vai estar encontrando carta do apóstolo Tiago, que a gente chamamos de carta universal. Capítulo 1, versículo 12 ao versículo de número 16. Acharam? Diga amém. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dar à luz o pecado, e o pecado sendo consumido, gera a morte. 16. Não erreis, meus amados irmãos. Diga amém. Toma o teu assento, por gentileza. O pastor já autorizou o presbítero Oswaldo Pacheco orar, então não tem mais necessidade de fazermos a oração. Queridos irmãos, esta noite, pela orientação do Espírito de Deus, pedindo a Ele assim uma palavra para compartilharmos neste culto de ensino da palavra do Senhor, e o Espírito de Deus, desta feita, Ele me levou aqui na
Carta Universal do Apóstolo Tiago, no capítulo 1, no versículo 12 ao versículo de número 16. A palavra que eu quero trazer ao nosso coração, uma palavra de orientação espiritual, baseado no seguinte tema: obtendo êxito sobre a tentação. Obtendo êxito sobre a tentação. Então já perceberam que vai ser um ensino desta noite baseado em um sermão temático, conhecido também como sermão de tópico. A palavra que a gente precisa aqui destacar, tanto do texto que nós lemos de Tiago, quanto do tema, é a palavra tentação. A definição desta palavra tentação é uma prova ou um teste que desafia a nossa fé, a moralidade ou a integridade de uma pessoa. Pode ser uma oferta, uma sugestão ou uma situação que incentive alguém a agir de maneira contrária aos seus valores e princípios. Ou seja, tentação nada mais é do que um teste para a nossa fé cristã. Ninguém está ausente de tentação. Todo cristão passa por tentação. Uma hora ou outra, a tentação vai bater na porta. E a gente precisa entender isto aqui, porque existe cristão que muitas das vezes está passando por um momento de tentação e já acha que está em pecado. Biblicamente, quem passa pelo processo da tentação não está em pecado. O pecado está em ceder à tentação, em alimentar a tentação. Desde a queda do homem no jardim do Éden, o homem passou para esta tendência de enfrentar a tentação. Ou por que não dizer que antes mesmo da queda do homem, o homem já enfrentara a tentação? Porque antes do homem cair, Satanás, em forma de uma serpente, já estava tentando a irmã Eva, e a mesma cedeu à tentação. Então, a gente precisa atentar isso aqui, porque também a tentação, ela tem vários tipos de tentações. Primeiro, tentação espiritual, isto é, o nosso relacionamento, a nossa fé, a nossa convivência com Deus, como Satanás coloca dúvida, incredulidade e imoralidade, etc, etc. Tentações morais, vai falar da nossa conduta, da nossa ética. Tentação que quer nos levar à desonestidade, da injustiça e da imoralidade. Terceiro, tentações emocionais, relacionadas aos sentimentos, emoções com raiva, inveja e a luxúria e etc, e etc. Mas o que eu quero que vocês dobrem a sua atenção para este assunto esta noite, a respeito da tentação, é que a gente precisa entender alguns tópicos aqui. E entendendo alguns tópicos nesse sermão temático, a gente vai entender o porquê da tentação, como vencer a tentação, o porquê nós somos tentados e sucessivamente. Primeiro tópico que nós queremos destacar, nós vamos destacar 3. Eu acredito que eu vou conseguir administrar aqui, pelo tempo que eu tenho, os 3 tópicos aqui esta noite. Primeiro tópico que nós vamos destacar aqui é justamente em relação à questão da tentação. Primeiro tópico é discernindo entre ser tentado e entrar
em tentação. A gente precisa diferenciar isso aqui. O que é ser tentado e o que é entrar em tentação. Vamos aprovar isso. O que é ser tentado? Vamos lá. O apóstolo Tiago, ele dá a resposta. Veja aí na tua Bíblia aí, capítulo 1. Tiago vai dar a resposta do que é ser tentado. Olha o versículo de número 14. Eu vou ler para os irmãos entenderem, ó. Mas cada um é tentado, cada um é tentado quando atraído, engoldado, ou seja, seduzido pela sua própria concupiscência. A palavra concupiscência aqui é um desejo desordenado. O que é ser tentado? Tiago já está respondendo aqui. Ser tentado é que cada um de nós somos atraídos, somos seduzidos pela nossa própria concupiscência. Explica melhor, pastor. Vou explicar para você entender. Cada um de nós que aqui estamos esta noite, aonde a gravação deste culto for alcançar, todos nós temos uma área frágil na nossa vida. É por isso que a gente, pastor Josenildo, precisamos atentar para o conselho de Jesus. Jesus em Mateus, presbítero Oswaldo, capítulo 7, versículo 1, ele deu um conselho dizendo assim, ó: não julgueis, para que não sejais julgados. No mesmo contexto, Jesus diz assim, ó: por que tu olhais o aigueiro dos olhos do teu irmão e não tira a trave que está no teu? Quem é maior, um aigueiro ou uma trave? Na linguagem de Jesus, a trave. E por que que Jesus está dizendo, porque tu olha o aigueiro dos olhos do teu irmão, não tira a trave? Porque cada um de nós tem um lado mais fraco. E qual é o segredo que esse texto que eu estou citando aqui é? No lado que eu sou mais fraco, o pastor Josenildo é forte. Mas nesse lado que ele vê que ele é forte e eu sou fraco, ele não pode me julgar, mas ele pode me ajudar. Só que eu tenho um lado que eu sou forte, e nesse lado que eu sou forte, ele é fraco. Então nesse lado que ele é fraco, eu tenho o compromisso com Deus, com a palavra, para tentar lhe ajudar. Então não existe Superman, nem popstar no meio cristão. Cada um de nós temos o lado mais frágil. Tem pessoas que faz uma análise em si e diz, ora, eu não tenho vício e não tenho tendência para o vício, e Deus nunca me tirou do vício, vício das drogas, vício da bebida. Outro olha para si e diz, opa, eu também não tenho o lado tendencioso para a imoralidade, para a prostituição. Aí outro olha para o seu lado e diz, eu não tenho uma tendência para a violência, eu não sou sanguíneo, eu não sou violento, eu suporto toda a provação. Mas tudo isso, ele não tem esse lado, ela não tem esse lado, mas tem a língua solta. Então é um lado de uma tentação, é uma fraqueza. E é justamente nesse lado que você é atraído e que o diabo vai colocar no seu caminho pessoas também que é igual a você, que tem a língua solta para fofocar, justamente para você cair na tentação. Então cada um de nós temos esse lado. É isso que Tiago está dizendo. O que é ser tentado? Ser tentado é isso, é um lado fraco meu. E nesse lado mais fraco meu, Satanás me tenta. Estão entendendo até aqui? Então vamos agora. Eu estou dizendo no primeiro tópico, discernir o que é ser tentado e entrar em tentação. Ser tentado é o que Tiago está dizendo aqui, capítulo 1, versículo de número 14. Agora, o que é entrar em tentação? Agora a história é outra. Porque até então eu sou tentado, atraído pelo lado da minha fraqueza. Mas eu não cedi, então não pequei. Está escrito aqui no versículo 15 adiante de Tiago, capítulo 1. Mas o que é entrar em tentação? É o que Jesus falou, Bíblia aberta, Mateus, capítulo 26, versículo 41. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 41. Quem encontrou? Leia, pastor.
Capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é que Jesus está dizendo aqui? Vigiai e orai para que não... Na NVI, ele diz assim: vigiem, orem, para que não caiam em tentação. Olha a diferença: ser tentado e entrar em tentação. Jesus está dizendo: vocês têm que ter cuidado para não entrar na tentação, porque vocês entrou na tentação, vocês já caíram. Vocês não podem dar brecha para a tentação. Não é o pensamento maléfico vir na sua mente de coisas ruins que não estão nos princípios da palavra de Deus, e você alimentar, aceitar ou até mesmo projetar. Isso aí já torna-se pecado, porque você passou para entrar em tentação. Vamos para o exemplo na prática dentro da palavra de Deus. Um exemplo de uma pessoa que foi tentado, mas não caiu. E um exemplo de uma pessoa na Bíblia que foi tentado, entrou em tentação e caiu. Vamos lá, Bíblia aberta. Livro do Gênesis, capítulo de número 39. Gênesis 39. Em Gênesis 39, nós temos a história do nosso irmão José. Aí os irmãos já conhecem todo o contexto da história de José, que em outras oportunidades e outros ensinos também nós abordamos aqui. E José passou por todo o processo, sendo rejeitado pelos seus irmãos, sendo vendido. E por fim José vai cair justamente na casa de Potifar. É onde estamos no capítulo de número 39. Na casa de Potifar, Potifar percebeu que José estava obtendo êxito em tudo que ele fazia. E o que foi que Potifar fez para José? Deu toda a autoridade, toda a autonomia para José, porque Deus era com ele. Agora veja os senhores no capítulo 39, versículo de número 7. Perceba, José na casa do seu pai não foi tentado. José lá no deserto procurando seus irmãos não foi tentado. José na cova também não foi tentado. José como escravo sendo vendido não foi tentado. Mas quando José começou a ser exaltado, aí veio a tentação. Aqui tem um conselho para nós: quanto mais Deus nos coloca em posição de honra, de exaltação, mas vigie, porque atrás dessa honra, atrás dessa forma que Deus está te abençoando, vem a tentação. É aqui no versículo de número 7. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor quem? Potifar, pôs os olhos em quem? Em José. Qual foi a proposta dela? Deita-te comigo. Ela está chamando José para o pecado de imoralidade. É um jovem, porque no versículo de número 6 anterior, a Bíblia diz que José era famoso de aparência e formoso à vista. E ela queria levar José para o pecado. José está sendo tentado, sim ou não? Mas ele entrou em tentação, sim ou não? Não. A tentação está vindo, mas não entrou dentro do coração de José. Agora olha o versículo 8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vendeu senão a ti. Ou seja, Potifar disse para José: meu filho, tu domina em tudo aqui na minha casa, governa tudo, menos a minha esposa. Ele deixou bem claro isso para José. E José está falando para ela:
Eis que o meu Senhor, agora, versículo 9, lemos: porquanto tu és sua mulher, como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? A preocupação de José aqui é permanecer na fidelidade com Deus. Mas tu acha que uma pombagira ela vai desistir da tentação? Ela tentou a primeira vez, José deu a resposta, ela achou pouco. Versículo 10: e aconteceu que, falando ela cada dia a José, todos os dias a infeliz estava tentando José. Todos os dias a tentação batia a porta e dizia: deita-te comigo, deita-te comigo. Todos os dias a mesma tentava José. Agora veja o que a Bíblia diz, versículo 11: sucedeu num certo dia que veio a casa para fazer o serviço, e nenhum dos que da casa estavam Tu não desconfia que não há alguma coisa aqui não? Por que é que todo dia todo mundo tem um compromisso naquela casa? A casa de um senhor, é de um governador, tem muitos empregados e muitas empregadas. José é o chefe. Mas um dia, quando ele chegou, como de costume, para fazer as suas tarefas, seu serviço na casa, ninguém estava na casa, apenas ela. Isso aqui a mulher projetou, chamou uma: vem cá, tá de folga amanhã, tu vem cá, vai para tal lugar, viaja para tal canto, tu vai cá. Ela projetou tudo somente para ficar ela e José, para ver que José cedia o pecado. A gente tem que ter um cuidado, porque a tentação, quando ela bate a porta, ela vai até o último nível que ela puder. E precisamos da atitude de José aqui, porque só palavra não basta. Aleluia. José deu uma palavra de autoridade para aquela mulher: como eu vou fazer esse mal perante o meu Senhor e pecaria perante o meu Deus? Ela achou pouco e fez isso. Quando José chegou lá, estava ela só. 12: e ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. A infeliz veio e agarrou José. A pombagira travou com José e disse: é hoje que eu derrubo ele. Aqui, no último limite da tentação, palavras bonitas não basta. O que tem que fazer é fugir, correr. Existe tentação, ou a gente corre ou cai. Isso é em qualquer área da sua vida que você é fraco, tá? Isso é na área que eu sou fraco. Ou corre ou cai. José correu, só que a infeliz agarrou com a roupa de José, com a capa da vestimenta de José. Quando ela viu que não ia alcançar êxito com a tentação com José, ela gritou. Engraçado que ela estava sozinha na casa, mas quando ela gritou, apareceu os perturbados. Quando ela gritou, os perturbados apareceu. Versículo de número 13: e aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora. O problema de José foi isso aqui: era para ele ter agarrado com a infeliz, tomado a veste, não deixado provas com ela. José deixou rastro para trás. Uma mulher não tem mais força do que um homem, mas o pânico, o medo que José teve, porque fazia dias. E já se perguntou para o texto: ora, qual era a solução de José aqui? O que José deveria fazer? Já se perguntou para isso? Porque se fazia dias que ela estava dizendo, por que José não falou para o seu senhor Potifar? E eu te respondo: medo. Porque tu acha que Potifar ia acreditar em José, em um servo ou na mulher dele? E José sabia a lei do Egito. Uma vez ele caluniando um egípcio, ele poderia ser levado à morte. Então ele vai resistindo até onde dá. Segunda opção: José não poderia ter fugido daquela casa? E por que ele não fugiu? Porque José sabia a lei dos escravos. Ele é propriedade de Potifar e ele não pode fugir.
Por obediência ele fica na casa. Ele não podia fugir. Terceiro, ele não poderia ter sempre alguém do seu lado. Quem tem mais autoridade agora? A madame ou José? A madame. Então se ela deu para um e outro folga, e não para José, José poderia fazer o quê? Nada. A única coisa que restou para José foi deixar a capa com a infeliz e correr. Só que esta capa custou muito para José, porque ela gritou a partir do versículo de número 14. Ela falou que José tentou abusar dela. Mandaram chamar Potifar. José foi levado para a cadeia, mas José não perdeu a sua honra e não cedeu à tentação e não pecou diante do seu Deus. Exemplo: alguém que foi tentado, mas não cedeu à tentação. José preferiu perder tudo. Ele perdeu a sua posição de governador. Foi levado para as prisões. E tu sabia que o que restava para José na prisão, depois da prisão, que era? A morte. Porque o caso de José é caso para a morte. Mas antes que a sentença de morte chegue para José, Deus entra em cena, porque quem mantém a sua fidelidade com Deus, todavia o Deus Todo-Poderoso mantém também a sua fidelidade com ele e com ela. Deus entrou em cena, deu sonho para José interpretar. E depois de 2 anos, José sai de lá, honrado por Deus, e José não é mais governador do Egito. José agora comanda todo o Egito. Se fosse hoje, José era um tipo de um presidente, governava tudo. Vamos para o exemplo de alguém tentado que cedeu à tentação. Estou no exemplo de pessoas que foi tentado e não cedeu, José. Agora, outros que agora entram na tentação. Bíblia aberta, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11, versículo de número 1. Olha o que o texto diz. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo que os reis saíam para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruísse os filhos de Amon, e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou aonde? Em Jerusalém. Guarda isso aqui. Versículo 2. E aconteceu, a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Vamos olhar aqui alguma lição aqui. Nós estamos dizendo no versículo de número 1 que é tempo de guerras. Os exércitos do inimigo estão tentando guerrear contra Israel, e Davi prepara o seu exército e envia com o capitão, que é Joabe, o seu exército para a guerra. Só que eu tenho uma pergunta aqui: para que foi e qual o propósito de Deus levantar um rei? Vou perguntar de novo: para que Deus levantou um rei? Qual era o propósito de ter um rei? Lembra lá atrás, em 1 Samuel, depois do capítulo de número 5, quando os filhos de Israel foi pedir um rei a Samuel? Qual foi a proposta dos filhos de Israel? Nós queremos um rei. Para quê? Primeiro, que governe sobre nós e que saia as nossas guerras. Para que era, ou para que servia o rei?
2 grandes propósitos. Primeiro, governar sobre Israel, resolver questões entre eles. Segundo, sair na guerra. E eu pergunto, capítulo 11, versículo 1, cadê Davi na guerra? Davi foi para a guerra, sim ou não? Não. Mas era para Davi estar onde? Na guerra. Davi era o quê? Rei. Isso significa que, sendo rei, Davi tem uma vocação dada por Deus, é chamado, é escolhido, é ungido, mas Davi não está exercitando a sua vocação e a sua chamada. Pegou? Quando nós temos uma vocação, quando nós temos uma chamada, e a gente não atenta para esta chamada, não atenta para essa vocação, estamos vulneráveis à tentação. Vou repetir: quando a gente não se ocupa com a vocação em que fomos chamados, nós estamos vulneráveis à tentação. Primeiro passo para a tentação derrubar um crente: tira o desejo do coração dele pela vocação que ele tem. Ele pregava a palavra, não tem mais desejo para pregar. Ele louvava na igreja, não quer mais louvar. Dirigia culto, não quer dirigir mais culto. Regia no grupo da igreja, não quer regir mais. É o primeiro passo para a tentação obter vitória sobre a tua vida. Ele quer simplesmente que você renuncie à tua vocação, para que você fique vulnerável para cair. Davi está vulnerável, deveria estar na guerra. E quando Davi não está se ocupando na vocação que foi chamado, o que resta para Davi aqui? Auléu, numa linguagem pernambucana, à toa, no terraço real da casa, passeando. Como é que Davi está sossegado aqui, que tem o seu exército no campo de batalha? Davi está passeando, o rei de Israel passeando. Como é que nós estamos em um campo de batalha espiritual e existe crente passeando? Não é no sentido físico, não, é no sentido espiritual, dormindo, não ora, não lê Bíblia, não jejuma, não gosta de vir à igreja. Aí depois, a carne é fraca mesmo. Você não fortalece o espírito. Aqui, o foi que Davi viu uma mulher se banhando, e o texto diz que era vista, Betseba ou Betseba, queira assim vós chamar. Só que dá-se a entender no texto que, por mais que Davi estava errado, sem estar na guerra e passeando no terraço da sua casa, dá-se a entender que não foi proposital de Davi, não foi porque ele quis, não foi projetado brechar uma mulher se banhando. De repente ele viu do terraço real da casa. Qual era o dever de Davi aqui? Não alimentar a tentação. Mas o que foi que Davi fez? Davi alimentou esse é o perigo, alimentar a tentação. Um exemplo: você tem uma natureza sanguínea. Você é um tipo de pessoa que nunca levou recado para casa e não pretende levar nunca. De repente você está passando na rua e vê uma confusão. Aí você para olhar a confusão. Está certo ou errado? Desvia-se do pai do mal. Tu é sanguíneo, tu não vai suportar aquilo lá. Vai-te embora. Eu me lembro no estado do Ceará, quando a gente estava com o bispo Josias, que outrora era o pastor Josias, ajudando ele a pastorear uma igreja lá no estado do Ceará, 2018. Terminamos um culto abençoado. Nós temos mais de 80 pessoas congregando com nós. Um culto muito forte, estava em período de campanha. E entre nós, o grupo dos irmãos que saíram da igreja, um abençoado, bem animado. Quando a gente sai fora, quase de frente à igreja, um pouco assim à esquerda, havia um bar. Só que o nosso culto ficou mesmo no dia que não tinha a festa do bar. E o bar sempre colocou os períodos da festa dele no dia que não tinha culto. Quando eles queriam fazer a seresta, fazia no domingo à tarde que não tinha culto, e eles faziam.
E tinha aquela conexão da igreja e o bar, para não ter aquele problema com a igreja e nem problema com o bar. Só que eu não sei o que houve. Após o culto que saímos à noite, tinha uma multidão de gente de lado do bar. E bem muito de camburão da polícia. E muito policiais. A gente viu aquilo. O pastor Josias olhou, que é o bispo Josias hoje, fez: irmãos, vamos embora. Quando o bispo Josias falou: irmãos, vamos embora, que procurou o irmãozinho que morava no mesmo bairro que nós, cadê o irmão? Ele era baixinho. A gente viu, ele foi no meio da multidão lá, sai, para querer ver o que estava acontecendo. Curiosidade para ver o mal. De repente leva uma tapa, de repente sai um tiroteio de bala, morre lá, porque foi curioso para a tentação. E a gente precisa ter esse cuidado, porque olha o que o versículo de número 3 diz do capítulo 11: e enviou Davi e perguntou por aquela mulher. Davi começou a fazer o que aqui? Alimentar a tentação. Homem casado, tinha esposa, mas aquela mulher era tão formosa à vista, que Davi disse: não, eu tenho que saber que mulher é essa. E ele começou a alimentar. Porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Uria o Eteu, um dos seus guerreiros fiel na guerra? Então enviou Davi mensageiro e mandou trazê-la. Achou pouco ver, enviou a perguntar sobre ela, mandou trazê-la e por fim entrou a ela, ou seja, caiu. Lógico, cada vez mais Davi se aproximando do pecado. A tendência aqui é uma queda. E Davi caiu, porque Davi entrou em tentação. Aqui está a diferença entre ser tentado e entre entrar em tentação. E entrar em tentação aqui é cair na tentação. E o Espírito de Deus esta noite está nos orientando a respeito disso. Nesse primeiro tópico aqui, vou resumir para você clarear-mente. Aprendemos aqui que ser tentado não é pecado. Pecado é quando caímos em... Quer ver? Abra a tua Bíblia aí, Hebreus 4:15. Leia para mim, por favor. Hebreus 4:15, resumindo o tópico 1. Hebreus capítulo 4, versículo de número 15. Quem encontrou, possa ler, por gentileza. Porque não temos um sumo sacerdote, sim, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quem é esse sacerdote aqui que a missionária Lúcia leu? Quem é? Jesus. Jesus, o maior exemplo. Passou por todo tipo, está escrito aí, de tentação, menos sem pecado. Agora, olha aqui o que o Tiago vai dizer. Vamos continuar no versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. Ou seja, fazer que nem Davi, alimentou a tentação, alimentou o desejo, deu a luz ao pecado. Porque quando chega nesse ponto aqui, uma coisa é ser atraído, ser engodado pela tentação. Outra coisa é o versículo de número 15, você conceber a tentação, você ceder a ela, aí deu a luz ao pecado. Você está na beira de pecar, pecou. Olha o que esse agora é o problema, porque o problema não está ceder à tentação, o problema está aqui, quando o texto diz: e o pecado sendo consumado gera a morte. Olha para mim, crente em Cristo Jesus, crente em Cristo Jesus, Satanás não pode tocar se não pedir permissão a Deus. Por que é que o propósito da tentação é fazer pecar? Porque quando peca-se,
peca-se, quando peca, o pecado reina e domina o homem. Uma vez o pecado dominando, reinando, Deus se afasta. Isaías 59, versículo 2. Nasce uma barreira entre Deus e o homem, porque foi o pecado consumido. Quando nasce essa barreira entre Deus e o homem não reconhecer logo o seu erro, o seu pecado, para pedir perdão, para a proteção de Deus voltar, é onde a Satanás entra. E agora ele não precisa mais pedir perdão a Deus, porque ele está vendo mancha de pecado na sua vida e na minha vida, e ele vem para destruir. É por isso que nesse período de deslize, casamento é destruído, filhos são destruídos, perde emprego, a vida vira uma bagunça, porque o diabo conseguiu entrar por causa do pecado. Fechando o tópico de número 1, tópico 2, as 3 fontes da tentação. E aqui tem um problema. Veja como a gente é bombardeado. Veja se ser crente é fácil. Não. Ser crente não é colocar uma gravata bonitinha, as irmãs um vestido bonito, uma percata bonita, vir com a Bíblia. Ser crente e desafio. Existem 3 fontes de tentação que querem nos levar ao pecado, porque uma vez consumido o pecado, o diabo tem poder sobre a nossa vida para nos escravizar. Por isso é dificilmente uma pessoa que cai dentro da igreja e ele fique firme na igreja. É difícil, é um milagre. A tendência dele é se desviar e nunca mais querer voltar, porque o diabo agarra, oprime aquela vida escravizada. E a gente precisa ter bastante cuidado aqui. 3 fontes da tentação. A primeira fonte da tentação é a influência do inimigo, ou seja, Satanás. Satanás, ele é a fonte principal da tentação. Começou por Eva. Depois, e a gente tem que ter um cuidado, porque Satanás ele começa a trabalhar em várias áreas da nossa vida. Uma das áreas que Satanás tenta, não se espante que eu vou te dizer aqui, é a área espiritual. Quanto mais se busca a Deus, mais tentado nós somos. Mas só tem um porém: mais forte nós estamos para vencer a tentação. Não fique pensando que você vai entrar numa campanha de oração, uma campanha de jejum, todo dia leitura devocional da Bíblia, não perde um culto de terça, um culto de sexta, um culto de domingo, ainda tem um sábado de ceia, você vem, você está todo preparado espiritual, que você não vai ser tentado. Prova isso, irmão Adriano, Bíblia aberta, vou te provar na luz da palavra. Mateus capítulo de número 4, o Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Mateus. E aqui a gente vai extrair algumas lições. Capítulo 4, versículo 1. Olha o texto. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Na tua Bíblia, essa palavra Espírito está em letra maiúscula ou minúscula? Toda vez que você lê Espírito em letra maiúscula, está referindo-se ao Espírito Santo de Deus. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que é conduzido pelo Espírito, porque ele anda em Espírito, ele vive em Espírito e ele está cheio do Espírito. Vá para o capítulo 3 do mesmo livro, olha o versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como a pomba vindo sobre ele. Ele quem? Jesus. Jesus está cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, levado pelo Espírito. Mas o texto diz que o Espírito de Deus levou Jesus para onde? Para o deserto. Para quê? Para ser tentado por quem? Pelo diabo. Ora, se Jesus está sendo levado pelo diabo, ou pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo, agora olha o versículo 2. Olha o meu, irmãos, eu estou falando aqui do Filho de Deus, do Deus conosco, do homem que se fez carne, que nunca cedeu a pecado nenhum, passou por todo tipo de tentação, sendo santo. Olha o nível de espiritualidade de Jesus. Versículo 16 do capítulo 3, cheio do Espírito.
capítulo 1, versículo 1, guiado pelo Espírito, foi levado pelo Espírito para o deserto. Versículo 2 do capítulo 4, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Os 3 evangelistas, que são os evangelhos sinóticos, falam desta tentação de Jesus, e um deles diz que Jesus estava orando, ou seja, 40 dias e 40 noites, em jejum, em oração. Aí a gente diz assim, orei até meu dia, eu quero ver qual é o Satanás que fica no meu caminho. Jesus 40, jejum e oração, 40 dias e 40 noites. Olha o que o texto diz, olha o que o texto diz. E teve fome, e chegando-se a ele o tentador. Vamos extrair algumas lições para você entender aqui. Primeiro, estar exercitando uma vida espiritual não impede de nós sermos tentados pelo diabo. Quanto mais oramos, mais tentação virá sobre nós. É por isso no versículo que a missionária Severina leu, que Jesus mandou a gente orar e vigiar para não entrar em tentação, porque na verdade o espírito está pronto. Orando, o espírito está pronto. Jejuando, o espírito está pronto. Porque quanto mais a gente busca a Deus, a gente prepara o espírito. Mas ele disse, mas a carne é fraca. Se a gente atentar para essa veracidade, essa verdade, que a carne é fraca, a gente sempre vai se desviar da tentação do lado que eu sou fraco. Tu sabe a tua fraqueza, eu sei da minha fraqueza. E quer uma verdade, quer um conselho, nunca abra a boca para falar a tua fraqueza para ninguém. Porque quando você abrir a boca para falar a sua fraqueza para alguém, Satanás diz, opa, é aqui. Porque até então ele desconfia. Mas se ele descobrir que o teu lado fraco é aquele, ele vai te tentar naquela área. Aí, aqui nós estamos aprendendo que a espiritualidade de Jesus não impediu de ele ser tentado pelo tentador. E tem hora que a gente, e outra, hein? Jesus foi levado para o deserto. Deserto é símbolo de provação. Em jejum, em oração, cheio do Espírito Santo, e levado pelo deserto, e levado pelo Espírito Santo. Ou seja, também espiritualidade não nos deixa ausente de provação. Tem pessoas que pensam assim, mas eu oro muito, eu leio muita Bíblia, eu tenho uma vida espiritual na linha, não pode vir sobre mim problema. Vem problema de enfermidade, vem provação, porque está escrito aqui, tentação vem, provação vem. João 16:33, no mundo tereis aflições. Porque essas provações, primeiro, além de ser consequência da queda, que a gente sofre até hoje com isso aí, essas provações na nossa vida, além de ser lá consequência de lá, também faz parte de Deus nos testar para a gente ganhar a coroa da vida. Está escrito aqui. Então a gente precisa atentar para essas verdades. Segunda lição, dentro daqui, Satanás a fonte. Satanás aproveita as circunstâncias para atacar com a tentação. Ele é especialista, irmãos. O nosso adversário, ele não dorme. E também o nosso Deus não. O guarda de Israel também não dorme. Mas ele não dorme. Ele não cansa. Está escrito Apocalipse 12, que é de dia e de noite acusando diante de Deus. Então não fique achando que ele te tentou hoje, vai embora e amanhã não vai voltar mais. Vai. Efésios capítulo 6, Paulo diz, gente, revestivos das armaduras espirituais, estejam firmes para poder resistir no dia mau. Que dia mau é esse? É o dia que as trevas diz, o meu alvo é ele. Não tem aquele dia? Aquele dia que parece que tudo está dando errado. Aquele dia que o negócio está meio estranho para o teu lado. É aquele dia mesmo. E a Bíblia manda a gente resistir. É justamente naquele dia que Satanás vai procurar uma brechinha das minhas necessidades e da tua necessidade.
E quando ele encontrava uma brechinha, olha, é o exemplo de Jesus. Qual foi a brecha que ele encontrou em Jesus? Fome. Em questão de brecha para o pecado, não. Mas em questão de fraqueza humana, sim, a fome. 40 dias sem comer e sem beber. Ou, vamos corrigir aqui, a Bíblia não fala que Jesus ficou sem beber, mas sem comer. Vamos para o que está escrito. 40 dias sem comer. E o texto diz, e teve fome, foi aqui. Só foi essa oportunidade. Quando disse teve fome, é o que ele vai fazer. Se tu és o filho de... Mas por que ele falou logo isso aqui? Porque foi logo aqui. Por que logo se tu és filho de Deus? O que foi que nós lemos no capítulo 3? No versículo 16, Jesus foi cheio do Espírito. Olha o versículo 17 do capítulo 3. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu... Opa! Olha a área aqui, Satanás está tentando colocar dúvida na promessa de Deus. Ué, tu não és o filho de Deus? Por que tu não pode transformar esta pedra aqui em pães? Como ele quer dizer, tu acha que eu não vi quando Deus brandou lá no Jordão, que tu és o filho dele? Isso tu és, então aprova agora. Primeiro, ele está tentando colocar dúvida na promessa de Deus a respeito de Jesus, de quem era Jesus. Então tem hora que a gente somos levados a essa tentação por Satanás. Tem hora que a nossa mente, o nosso coração, por causa da circunstância, quer dizer, rapaz, esse negócio aqui, essa minha chamada não é de Deus não. Mas que prova é essa? Por que as coisas dão errado? E quando a gente começa a abrir a boca, mas que prova é essa? Porque aí Satanás, opa, encontrei a brecha, é aqui. E começa a seta na nossa mente. Porque você sabia que Paulo falou na primeira carta, existe um estudo, eu tenho um estudo sobre batalhas espirituais, e outras oportunidades eu posso até trazer aqui para os irmãos compreender. Existe uma camada de demônios que Paulo chama de fortaleza. Eles entram na mente, eles trabalham na mente, com quê? Com seta, colocando dúvida da vocação, do chamado. Não, eu fui separado da pastor, mas eu acho que esse negócio não é de Deus. Eu fui separado para missionário, mas isso não é de Deus. Olha as coisas dando errado. Não, pastor me separou para trabalhar com algum grupo da igreja, mas olha que prova, olha que situação, olha as coisas dando errado. Isso é trabalhar do diabo, para você nunca tomar a sua posição da vocação que foi chamado, a sua posição de um cristão. E ele tentou Jesus de todas as áreas, de todas as maneiras. Primeiro, ele foi na necessidade física. Segundo, ele foi na necessidade emocional. Terceiro, ele foi na necessidade psicológica. Terceira lição: Satanás sempre tenta em lado das promessas de Deus na nossa vida. Lembra de Davi? Lá atrás de 1 Crônicas, me parece que é o capítulo 20 ou o capítulo 21, do versículo 1, e o texto diz, e saiu Satanás para incitar a Davi a numerar o seu exército. Satanás tentou Davi dizendo, vamos conjecturar, para você entender. Um dia Davi está lá, pensando, quem era eu atrás do pasto, pastor de ovelhas, sozinho. De repente vem o segundo pensamento, mas naquele dia Deus me ajudou a matar Golias, Deus me ajudou a matar o urso e o leão. De repente o pensamento de Davi está lá, mas eu entrei no exército de Saul, comecei a governar 100 homens. Opa, e naquele dia Satanás foi alimentando a mente de Davi. E naquele dia que Saul pediu 100 homens, 100 prepúcios de filisteu, para você casar com a filha dele, você trouxe 200. Você é o cara, hein, Davi? E quando Saul estava te perseguindo, tu foi para a caverna de Adulão. De repente tu não está mais só, tu agora está com 400 homens. De repente pareceu mais 200, está com 600 homens. E agora, Davi, quantos homens tu tem? Olha o numeroso exército que tu tem. Davi caiu na besteira da tentação que veio aqui. Parecia simples, porque em Número capítulo 1, capítulo 2,
Deus deu a ordem para Moisés numerar o exército de 20 anos para cima, contar, mas foi uma ordem divina. Agora não foi uma ordem divina, não tinha mais necessidade. E não me diga que Davi não teve escape, porque teve. Porque quando Davi chamou Joabe para numerar e saber a quantidade do seu exército, Joabe disse: meu senhor. Joabe era carnal, Joabe não era homem de Deus, mas mesmo assim Deus deu um escape. Não numera o povo não, rei. Por quê? Que tentação foi essa? No coração de Davi: Deus me fez rei de Israel, olha o meu exército poderoso, eu sou o cara, eu sou Davi. A gente tem que ter um cuidado nesse momento que Deus vai nos exaltando na sua obra, crescendo na sua obra, porque na proporção que a gente vai crescendo na obra de Deus, Satanás também vai tentando e colocando pensamento ali, e pensamento aqui, olha como tu canta. O culto só é bom quando tu canta, o culto só é bom quando tu prega, o culto só é bom quando tu dirige. Isso é obra do diabo. Isso pode vir, irmão Adriano? Pode, mas qual é o dever? Repreenda em nome de Jesus, diga: tudo é para a glória de Deus. Se Deus não me usar, não sai nada. Se Deus não ungir minha garganta, não sai nada no louvor. Se Deus não me capacitar no grupo, não dá nada. É preciso, é necessário a gente atentar para essa veracidade, obtendo êxito na tentação. E a gente para por aqui. Eu achava que eu ia conseguir administrar pelos cálculos que eu fiz em casa, mas a palavra de Deus é uma coisa muito boa, muito gloriosa, e a gente vai falando da mesma, e o Espírito de Deus vai trazendo na nossa mente. Então estamos no segundo tópico: as três fontes principais da tentação. Primeiro, Satanás. Em outras oportunidades a gente continua. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos sempre termos êxito na tentação. Toma os conselhos da palavra. Não pare de orar, também não pare de vigiar. Fortaleça a tua fé. Eu aprendi com um dos meus professores de teologia: quando a tentação for forte demais e você vê que não vai suportar, traga ela para a luz. Pastor Elias, um dos meus mestres de teologia, ele fala: traga a tentação para a luz. Como assim? Procure uma pessoa de confiança que tenha espiritualidade maior do que você e confesse e diga: eu estou quase cedendo, a minha tentação é isso aqui, querido. E você só vai vencer a tentação se você fizer isso. Vá por mim, tenha uma experiência própria. Procure pessoas e diga: confesse o teu pecado. Na verdade não é teu pecado, a tua tentação, porque quando tu trazer a tua tentação para a luz, Deus vai te dar graça para você vencer. Quer uma verdade? Quando você trazer ela para a luz, para alguém mais espiritual do que você, ela vai entender que ali não tem mais um lugar. Ela vai começar a fugir. Na minha carreira cristã, 22 anos servindo a Cristo, eu já preferi perder emprego, mas não ceder à tentação. Eu já preferi ir embora de lugares, mas não ceder à tentação. Mas também eu nunca fiz como José, nunca deixei a minha capa para trás, sempre fugi com a minha capa. E até aqui tem nos ajudado o Senhor e nos dado graça. E Deus continue te ajudando e te dando graça em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Adriano. O assunto ele é muito forte e ele é profundo. Então eu gostaria de abrir um espaço para o pastor Adriano continuar esse assunto na próxima semana, que é um assunto de muita necessidade na igreja, para a igreja, para nós. É um assunto, ele tem assunto aí. Ademais, fonte da tentação agora é que tem assunto. Abra a Bíblia aí. Como a gente, eu e o pastor Adriano, além de pastores, somos irmãos, não tem problema de eu mostrar algo aqui. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24. Já vamos encerrar. Versículo de número 8. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 8. Acharam? Achou? Segundo Samuel, capítulo 24, verso 8. Achou? Leia, irmã Lúcia, por favor. Missionária Lúcia, leia, por favor, esse versículo.
Preste atenção aí. É o assunto que o pastor Adriano está nele. Assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. Agora, só vai lá em 1 Crônica, onde o pastor Adriano estava. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Versículo de número 14. Primeiro livro de Crônicas, ou das Crônicas, capítulo 21, versículo 14. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Olha para cá. Esses 70 mil aí, estava livre da morte se Davi tivesse arrependido por 9 meses. Você entendeu como é a tentação? Joabe saiu com um bocado de homens com ele. Não foi ele só não. Saiu ele e capitões de exército espalhados por toda a terra de Israel. Sabe quanto tempo esses homens passou para chegar em casa? 9 meses. E Davi não se arrependeu. A tentação é terrível, presta atenção. 9 meses, os homens fora da cidade, fora do convívio dele, andando por toda a redondeza de Israel. E Davi continuou a tentação. O diabo ele foi lá no coração de Davi. Presta atenção. O pastor Adriano vai dar continuidade a esse assunto aqui próxima semana. É um assunto muito valioso. E a gente não pode perder isso não. Vamos pegar já de sequência, em nome de Jesus. Fique de pé. Foge da tentação. Foge da tentação. Glória a Deus. E se por acaso for tentado, Deus dá graça para suportar. Agora você entrar na tentação, aí o negócio pega, irmão. Cuidado para não alimentar o... Tem um irmão lá em São Paulo que dizia, fica alimentando demônio de estimação. Guardando, sabe? Ele está lá guardado. Às vezes quando você vai lá, alimenta ele, fala, e aí? Tá aí? Ele vai lá e se acorda. O cabo cai. Vamos estar orando para ir para casa. Deus abençoe o pastor Adriano. Ensinamento abençoado. É o senhor já dá continuidade. Terça-feira, que eu sei que o assunto aí é forte. Tem muita coisa aí que passou aí. O senhor vai trazer aí para a gente. Terça-feira. Meus irmãos, sexta-feira teremos início de uma campanha. É a primeira campanha que queremos fazer aqui. Qual o tema? Me declara o que tu tem em casa. Ou me diz o que tu tem em casa. Capítulo 4, segundo livro dos reis de Israel. Campanha, irmão, só toma posse da vitória quem persevera, quem faz propósito. Tem pessoas que fazem campanha por fazer. Campanha não é apenas para ter o nome de campanha. Campanha é propósito. E o tema é, declara-me o que tu tem em casa. Aí tu já vai apresentar a Deus, Senhor, o que eu tenho é isso aqui, eu quero mudar. A partir de sexta-feira eu vou estar lá toda sexta-feira. É 7 sexta, viu? Se prepare, 7 sexta-feira. Declara-me o que tens em casa. Você vai declarar a quem? A quem? Vai declarar a quem? A Deus. E Deus vai estar com providência. Tem pessoas que têm em casa, sabe o quê? Pouca alimentação. Tem pessoas que têm em casa, sabe o quê? Pouca força no mundo espiritual. Tem tudo isso. Declara a Jesus. Apresenta a tua causa. O que é que tu tem em casa? Apresenta a Deus. E Deus vai fazer coisa grande. Amém? Sexta-feira, irmão, eu conto com os irmãos. É 7 sexta-feira. Amanhã tem ensaio por ciclo de oração. Às 20 horas. É bom, hein? Depois eu vou fazer a reunião com os irmãos para a gente falar sobre a festividade do próximo ano. Vai ser forte, que a gente precisa se unir já de agora, deixando paz. Amém? Senhor, em nome de Jesus, te dou graça, porque o Senhor é bom. Trouxe a nós, aos nossos corações, um ensinamento maravilhoso daquilo que o Senhor quis, proporcionou no coração do teu filho. Nós estava precisando. Eu tenho certeza que foi para esta casa aqui, Senhor. Oh glória, que o Senhor possa abençoar teu povo. Obrigado por nos alertar. E seu amor que o Senhor tem por nós, nos dê graça, nos dê força. Leve esse povo em paz para casa, Senhor. Dá uma noite abençoada de vitória. Dá livramento, Pai. Aquele que está na live, dá força também, dá graça, dá ânimo. Para, Papai querido, percorrer essa trajetória cotidiana debaixo da tua graça e misericórdia. Dá uma noite abençoada para o teu povo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz... Que é o grande amor de Deus e a graça salvador do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e nós que estamos aqui possamos dizer juntos e unidos, amém. Deus abençoe a igreja.